Você trabalhou o mês inteiro, 30 dias. Acordou cedo, enfrentou o trânsito, engoliu o desaforo de chefe, sorriu para cliente que não merecia sorriso nenhum. E aí chegou o dia 5. O salário caiu. Você abre o aplicativo do banco com aquela expectativa idiota de que dessa vez vai ser diferente. R$ 3.200. Você olha para o número, olha de novo, faz a conta de cabeça, arroz, feijão, aluguel, luz, água, internet, parcela do cartão, escola do menino. E antes de terminar a conta, você já sabe, dia 20 você vai estar no zero de novo. Não é a primeira vez, não vai ser a última. E lá no fundo, uma voz pergunta baixinho: eu me esforço tanto, por que não funciona? E aí você pensa que o problema é o salário, que se ganhasse mais, tudo mudava. Ou pensa que o problema é a oportunidade, que você só precisa de uma chance, uma ideia, um negócio, alguma coisa que ainda não apareceu. Ou pensa que o problema é o país, a economia, o governo, o sistema que não deixa ninguém subir. E você não está completamente errado, mas também não está certo, porque tem gente que ganha o mesmo que você e consegue guardar. Tem gente que começou mais embaixo e hoje está em outro patamar. E tem gente que ganha 5 vezes mais e está tão afundada quanto você. Ou pior, o problema não é só o quanto entra, é algo que vem antes, algo que ninguém te ensinou a olhar. O brasileiro médio trabalha 40 anos. 40 anos acordando cedo, pegando ônibus lotado, aguentando o que tem que aguentar. E no final, se aposenta pelo INSS ganhando um salário mínimo e meio, dependendo de filho, de governo, de favor. Não é por falta de esforço, não é por falta de trabalho, é por falta de uma coisa que parece simples demais para ser verdade. Napoleon Hill passou 20 anos da vida dele entrevistando os 500 homens mais ricos da América: Rockefeller, Carnegie, Ford. Ele queria descobrir o que todos tinham em comum. E sabe o que ele encontrou? Não era talento, não era sorte, não era nem trabalho duro. Era outra coisa. Uma coisa que você provavelmente nunca fez de verdade. Napoleon Hill não era ninguém. Não tinha dinheiro, não tinha conexões, não tinha experiência. Era um jovem jornalista quebrado quando Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época, fez uma proposta absurda. Quero que você passe os próximos 20 anos entrevistando as pessoas mais bem-sucedidas do país e descubra a filosofia por trás da riqueza. Eu não vou te pagar nada. Você topa? Carnegie deu 60 segundos para Hill decidir. 60 segundos para aceitar uma missão de 20 anos, sem salário, sem garantia, sem nada. Hill disse sim em 29 segundos. Carnegie sorriu e disse que outros tinham pedido tempo para pensar. Hill foi o primeiro que decidiu, e era exatamente isso que Carnegie estava testando. Não era a proposta, era a velocidade da decisão. Hill passou as 2 décadas seguintes fazendo o que prometeu. Entrevistou os 500, estudou padrões, comportamentos, histórias e descobriu algo que contrariava tudo que as pessoas acreditavam. A riqueza não começa com ação, não começa com oportunidade, não começa com dinheiro. A riqueza começa com um pensamento. Mas não qualquer pensamento. Não é pensar positivo, não é visualização de coach. É um tipo específico de pensamento, uma decisão clara, definida, específica, tomada antes de ter condição de realizar. Os 500 homens mais ricos tinham isso em comum. Todos tinham decidido ficar ricos antes de ter qualquer motivo lógico para acreditar que conseguiriam. A decisão veio primeiro. O caminho apareceu depois. Mas aqui vem a parte que ninguém conta. Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça. O livro vendeu mais de 100 milhões de cópias. É um dos livros mais vendidos da história da humanidade. E Hill
Hill faliu. Várias vezes. Durante os 20 anos da pesquisa, ele perdeu tudo mais de uma vez. Casou e divorciou. Recomeçou do zero quando já não tinha idade para recomeçar. E no final da vida, o homem que ensinou o mundo a ficar rico morreu dependendo financeiramente de outras pessoas. Isso não invalida o que ele descobriu. Na verdade, talvez prove o ponto de uma forma mais brutal. Saber o caminho não garante que você vai andar nele. Hill conhecia a verdade e ainda assim tropeçou, porque conhecer não é decidir, e decidir uma vez não é decidir todo dia. A descoberta de Hill é real, funciona, mas até ele lutou para viver o que ensinava. E se o cara que escreveu o mapa se perdeu no caminho, isso te diz alguma coisa. A pergunta não é se Hill estava certo. Ele estava. A pergunta é por que a maioria das pessoas ouve isso, concorda e não faz nada. Porque você pode assistir esse vídeo, balançar a cabeça, pensar, faz sentido, e amanhã acordar exatamente igual. A resposta está em algo que você carrega dentro de você. Algo que foi colocado aí antes de você ter idade para questionar. Você já teve uma ideia, talvez um negócio, talvez uma mudança de carreira, talvez algo que você viu alguém fazendo e pensou, eu conseguiria fazer isso. Você chegou a pesquisar. Talvez tenha anotado em algum lugar, talvez tenha contado para alguém de confiança, e aí veio a vida. O aluguel vencendo, a escola do filho, o carro que quebrou, o chefe pedindo hora extra. Você disse para si mesmo, agora não dá, mas um dia eu volto nisso. E guardou a ideia numa gaveta. Uma gaveta mental que você abre de vez em quando, geralmente de madrugada, geralmente quando não consegue dormir. Você olha para a ideia, sente aquele aperto no peito e fecha a gaveta de novo. Faz meses. Talvez anos. A ideia ainda está lá. Você também. O problema não é que você não sabe que precisa decidir. Lá no fundo, você sabe. O problema é que toda vez que você chega perto de decidir, uma orquestra de vozes começa a tocar dentro da sua cabeça. E se der errado? Você tem família, não pode arriscar. Melhor garantir o certo do que apostar no duvidoso. Quem você pensa que é? Essas vozes não são suas. Quer dizer, são suas agora, mas não nasceram com você. Foram instaladas. Pelo seu pai que disse para você arrumar um emprego seguro e ficar até se aposentar. Pela sua mãe que disse que rico é tudo ladrão e dinheiro não traz felicidade. Pelo seu professor que disse para você parar de sonhar e ser realista. Pelo seu cunhado que riu quando você contou sua ideia. Por cada pessoa que olhou para você com aquela cara de quem você pensa que é, quando você ousou querer algo diferente. A escola te ensinou a esperar. Esperar a hora do recreio, esperar a nota da prova, esperar a formatura, esperar alguém te dar permissão para ir ao banheiro. O trabalho te ensinou a esperar. Esperar o aumento, esperar a promoção, esperar o momento certo que nunca chega. A cultura te ensinou a esperar. Esperar o governo resolver, esperar a economia melhorar, esperar a sorte aparecer. Você foi treinado a vida inteira para não decidir, para terceirizar a decisão, para esperar que alguém ou alguma coisa decida por você. E aí Napoleon Hill aparece e diz que riqueza começa com um pensamento, com uma decisão, e você concorda. Mas concordar não é decidir. Concordar é só mais uma forma de esperar. Você concorda hoje, espera o momento certo amanhã e daqui a 10 anos ainda está concordando e esperando. Enquanto isso, a gaveta continua lá. E você também. São 3 da manhã. Você acordou e não consegue voltar a dormir. O teto está escuro, a casa está em silêncio e a sua cabeça não para. Será que eu vou passar a vida inteira assim? Será que é tarde demais? Será que eu tinha que ter feito diferente lá atrás? O teto não responde. Nunca responde. E você fica ali no escuro,
com a sensação de que está preso numa vida que não escolheu, seguindo um roteiro que alguém escreveu para você antes de você nascer. Mas aqui vai a verdade que dói. Você não está esperando o momento certo. Você está esperando alguém te dar permissão. Permissão para tentar. Permissão para errar. Permissão para querer mais do que te disseram que você merecia. E essa permissão não vai chegar. Nunca chegou para ninguém. As pessoas que mudaram de vida não esperaram permissão. Elas decidiram sem ela. A descoberta de Hill não é complicada. É simples demais, e talvez por isso a maioria ignore. O pensamento que inicia a riqueza não é "eu quero ser rico". Todo mundo quer. Querer não muda nada. O pensamento que muda é específico, definido, concreto. É a diferença entre "eu quero emagrecer" e "eu vou perder 10 quilos até dezembro, fazendo exercício 3 vezes por semana e cortando açúcar". A primeira é desejo. A segunda é decisão. Desejo é quando você diz "eu queria". Decisão é quando você diz "eu vou, não importa o que aconteça no caminho". Hill descobriu que os 500 milionários não tinham desejos vagos. Tinham decisões escritas, com prazo, com clareza suficiente para caber numa folha de papel. E liam essa folha todo dia. Não porque era mágico, porque era lembrete. Lembrete de que eles tinham decidido, e decisão de verdade não se esquece. Isso não significa largar o emprego amanhã. Não significa fazer loucura. Significa parar de esperar o plano perfeito para começar a agir com o plano imperfeito que você já tem. Significa escrever o que você quer com clareza suficiente para não ter desculpa de não saber. Significa aceitar que decidir tem preço, e o preço geralmente é desconforto, julgamento, medo de errar, medo de parecer idiota, medo de tentar e não conseguir. A maioria prefere o conforto de não decidir, porque quem não decide não fracassa. Também não vai a lugar nenhum, mas pelo menos não fracassa. Essa é a barganha silenciosa que a maioria faz. Trocar a possibilidade de vencer pela garantia de não perder. E assim passam-se os anos, e assim passa-se a vida. Hill sabia de tudo isso. Escreveu sobre tudo isso, e ainda assim tropeçou. Ele conhecia o mapa e se perdeu várias vezes no caminho. Isso poderia ser argumento para você não tentar. Se nem ele conseguiu, por que eu conseguiria? Mas talvez seja exatamente o oposto. Talvez o fato de Hill ter tropeçado prove que o caminho é difícil, até para quem sabe onde está pisando. E que está tudo bem tropeçar. O problema não é cair. O problema é usar a queda dos outros como desculpa para nem levantar da cadeira. Amanhã você vai acordar. O despertador vai tocar no mesmo horário de sempre. Você vai tomar o mesmo café, pegar o mesmo ônibus, chegar no mesmo trabalho. E em algum momento do dia, você vai lembrar desse vídeo. Vai lembrar de Hill, dos 500, da decisão que vem antes da condição. E você vai ter que escolher. Mais um dia de concordar e esperar, ou o dia em que você finalmente decide. Não existe momento certo. Nunca existiu. O momento certo é uma mentira que a gente conta para adiar o desconforto de agir. Hill descobriu isso, ensinou para milhões, e milhões ouviram, concordaram e continuaram esperando. A pergunta é, se você vai ser mais um, ou se hoje, agora, alguma coisa muda.